Em 2024, o Enem puniu diversas redações, diminuindo consideravelmente a nota do pessoal que usava repertório coringa, ou como eles chamaram, repertório de bolso. Isso gerou um grande medo nos estudantes, principalmente a galera que vai fazer a prova agora em 2025, e o meu intuito com esse vídeo é muito simples. Eu quero te mostrar como você pode verificar se o teu repertório é de bolso, quais foram alguns dos repertórios de bolso de 2024 e, obviamente, como você vai evitá-los na hora de produzir a sua redação. E ao final dessa aula eu vou mostrar para você um exemplo excelente de uma redação que tirou nota 1000, trabalhando com um repertório que não necessariamente é de bolso, mas ele é super utilizável em outras redações. Meu nome é Pedro Matheus, eu sou dono e professor da Argumenta Mais, a primeira escola de redação de Araucária. Trabalho com redação do Enem há 8 anos já e tenho a escola de redação Argumenta Mais desde 2020. Desde então, a gente já vem alterando a vida de muitas pessoas, ajudando muita gente a entrar na universidade por meio da nota do Enem e também por meio da nota da Federal do Paraná. Sou formado em Letras Português pela UTF-PR, a melhor universidade de Curitiba, diga-se de passagem. E aqui no YouTube, o nosso intuito é ensinar a redação de uma forma leve e principalmente aprofundada. Por quê? Porque chega de só diquinha solta de coisa aleatória. Nosso intuito aqui é aula aprofundada e principalmente o aprendizado garantido. Chega de enrolação e bora lá. Seguinte, primeira coisa que você precisa entender: quais foram os repertórios de bolso, pelo menos alguns deles, de 2024 que você, querido estudante, não vai usar de forma alguma. O primeiro deles é o tal do Sócrates, só sei que nada sei. Até porque quando a gente pensa no Sócrates e pensa justamente nessa citação, não faz sentido nenhum para a maioria dos temas. Porém é curioso, porque a ideia do só sei que nada sei é um fomento ao pensamento, é um fomento ao questionamento, é uma ideia de, olha, se você ficar pensando sobre as coisas, se você ficar refletindo sobre as coisas, você conseguirá chegar em algum local. Ao mesmo tempo, é um reconhecimento de uma humildade intelectual. Alguns alunos tentavam usar isso, tentavam trabalhar com isso. E, gente, do fundo do meu coração, esquece. Isso daqui pro Enem, puta, nada a ver. Um segundo repertório que eles deram uma caçada boa ano passado foi do Aristóteles. A política existe para garantir a felicidade dos cidadãos. Esse repertório, nos outros temas dos outros anos, até dava para trabalhar. Em que sentido? Você até conseguia forçar um pouquinho a barra ali, trabalhando, por exemplo, com o tema de 2020, né? Os estigmas associados às doenças mentais. E aí, quando você olha para esse tema, você pensa, pô, o Estado não faz nada para garantir a felicidade da população, especialmente dos doentes mentais. E você tentava forçar a barra. Mas cá entre nós, o que o Aristóteles tem a ver com doenças mentais? O que o Aristóteles tem a ver com o Brasil contemporâneo? O que o Aristóteles tem a ver com herança africana? Com trabalho de cuidado? Que também daria para tentar relacionar. Meio que forçando a barra ali, você tentava relacionar e daria certo. Então reconheça algo. O Aristóteles, com essa ideia, é uma ideia bacana, é uma ideia interessante, mas pro Enem já era, não vai rolar. Porque não articula-se adequadamente com o que a gente está pensando como um bom repertório, como uma boa redação. Então você não vai usar. Próximo repertório que eles estão caçando forte: Thomas More com a tal da utopia. Mano, o que eu tive de aluno ano passado que amava usar isso daqui nos simulados não tá escrito. E eu sei que você talvez já deva ter visto uma redação modelo ou outra, uma redação coringa ou outra, que abre a redação com Thomas More, em sua obra Utopia, descreve uma sociedade perfeita que não possui nenhum tipo de desigualdade. Entretanto, o Brasil não é assim por causa disso e disso e disso. Veja, parece bom, mas vamos refletir uma parada? O que o Thomas More tem a ver com o Brasil contemporâneo? Exatamente isso que você pensou, bosta nenhuma.
Então, o Thomas More, dentro de uma redação como um repertório de abertura, não faz sentido. E não faz sentido na argumentação. Por que que não faz sentido? Porque quando você pensa nos argumentos do Enem, por exemplo, sei lá, você vai imaginar lá que você quer culpabilizar o Estado, né? Você quer bater no Estado porque o Estado não fomenta a divulgação da herança africana. Sei lá, um exemplo aleatório aqui. E você pensa, não, olha só, tem a ver com o Thomas More por conta da desigualdade, as desigualdades são perpetuadas. Porra, bicho, não tem nada a ver, mano, não tem nada a ver. O próprio Thomas More não tem nada a ver com a gente. Então esquece. Por isso que eles estão caçando. Porque a galera forçou tanto a barra, mas tanto a barra, que chegou um momento que já não tinha mais nada a ver. Então é fundamental vocês terem isso em mente. Thomas More morreu. Nem tenta usar. Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. É outro repertório que vai até 2022, uma galera tentava usar, 23 pra frente já era muito menos, a galera já não usava tanto. E o que acontece? Quando a gente pensa nesse, no meio do caminho tinha uma pedra, é meio que uma alegoria ali para os problemas. No meio do caminho havia um problema e a gente pode passar por cima desses problemas. Só que no Brasil o problema é o tema do Enem. Esquece, bicho, esquece, é forçação de barra. Você tá pegando um negócio que não tem nada a ver, por exemplo, com herança africana, com trabalho de cuidado realizado pela mulher. Você consegue compreender isso? Que não tem ligação do Drummond com trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, bicho, esquece. Ah, mas o meu guru favorito do YouTube falou que é pra usar. Ignora, foda-se o teu guru, foda-se, deixa ele de lado. Foca no quê, bicho? Você vai focar nos repertórios bons, nos repertórios que fazem sentido. Não no Carlos Drummond, que embora seja um ótimo poeta, um dos maiores poetas do Brasil, não tem nada a ver com trabalho de cuidado, não tem nada a ver com herança africana. Thomas Hobbes. Aqui a gente já cai num queridinho ali do Instagram. O Estado é responsável pelo bem-estar social. Vejam, ok, a ideia, ela até faz sentido, a ideia até em certa medida pode ter alguma lógica, mas na prática, gente, de tanto usarem, o Thomas Hobbes caiu em desuso. A gente está substituindo o Hobbes por outros repertórios um pouco melhores para conseguir trabalhar com essa questão de o Estado não cumpre o seu papel como deveria cumprir, mas Hobbes já era. Os contratualistas, de modo geral, esquece. Por um motivo muito simples. O que eles têm a ver com o Brasil? Nada. Nada. O que o Hobbes tem a ver com o Brasil? Nada. Ou a ideia de o homem é o lobo do homem? Esquece, meu parceiro. A gente vai deixar de lado esses caras justamente pela falta de vínculo, pela falta de articulação entre Brasil e o próprio repertório. Porque é isso que o Enem está querendo fortalecer. O que a gente consegue argumentar e usar como repertório que case Brasil com a temática? Esse é o ponto. É isso que eles estão querendo quando a gente olha para toda essa discussão de repertório de bolso não pode mais. Próximo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Enfim, entendam algo. Não é que não pode a Declaração Universal, é que existem opções melhores. Se você conseguir articular legal com a temática, até beleza. Porque se eu pego ali, que nem, por exemplo, em dignidade e direitos, e eu tô num tema relacionado 100% a racismo, eu consigo trabalhar legal, eu consigo vincular a Declaração Universal com isso. Entretanto, a gente vai ter opções melhores, a gente vai ter autores brasileiros ou autores estrangeiros, não tem problema. Eu não tô falando assim, não pode usar autor estrangeiro. Pode, é claro que pode. É óbvio que pode. O ponto é, a Declaração Universal, ela se tornou extremamente genérica, ela se tornou uma cartada coringa por parte dos estudantes, principalmente a galera que se preparava muito em cima da hora ali e queria tirar 920, 900, 940 com esses repertórios, porque dava. É óbvio que dava.
Entretanto, com essa caçada agora, a Declaração Universal ela cai em desuso. Da mesma forma que a gente tem um outro cara que também vai cair, que é a Constituição Federal. Entendam algo, não é que não pode, é que a galera forçou tanto a barra com a Constituição Federal. Em que sentido, Pedro? Pensa o seguinte, as pessoas pegavam temas como o tema do ano passado, né? A da herança africana. E tentavam relacionar todo mundo é igual perante a lei com o tema. Não dá. Não dá, não vai rolar. Por que que não vai rolar? Porque não tem a ver. Não tem nada a ver. Porque quando a gente pensa, por exemplo, vou explicar para vocês melhor. Quando a gente pensa, por exemplo, em desvalorização da herança africana, eu não estou cometendo um crime necessariamente. Quando as pessoas desvalorizam, elas não estão sendo criminosas. O que essas pessoas estão fazendo? Às vezes, por não entenderem como funciona a herança africana, por não entenderem o que é a herança africana, por não entenderem como a herança africana afeta a cultura brasileira, as pessoas tendem a desvalorizá-las. Essa é uma linha. Isso torna um indivíduo um criminoso? Não. Então não tem a ver usar artigo 5º, por exemplo, com isso. Ou o artigo 6º por si só. São direitos sociais, o acesso à educação, à saúde e tudo mais. É forçar demais a barra. Então, esquece Constituição Federal. No sentido de, se o tema não é 100% jurídico, ou se o tema, a tua argumentação até mesmo, né? Ela não é vinculada ao campo jurídico, você vai deixar de lado a Constituição Federal. Você vai optar por outras coisas, por outras citações muito mais interessantes do que necessariamente a Constituição. Tudo bem? Pedro, meu professor do cursinho falou que tem mais um repertório que pode ser de bolso. Ok, sem problemas. Por exemplo, Paulo Freire, eu não coloco ele aqui na lista, mas alguns corretores me relataram que estavam caçando Paulo Freire também. O que eu quero destacar para vocês em relação a tudo isso? Quando a gente olha para essa lista, ela é um ponto de partida para reflexão. Certo, o que é um repertório de bolso? Como eu evito esse repertório de bolso? É um repertório só genérico? A gente percebe que todos esses daqui, eles são genéricos. Mas o que mais faz o repertório ser de bolso? Essa é a segunda parte da nossa discussão. Você, querido estudante, vai poder fazer um leve exercício para saber se o teu repertório ele é de bolso ou não. Primeira pergunta que você vai fazer, certo? Ele é muito genérico? Ele é algo do nível do Thomas Hobbes? Putz, ele é. Então tá com cheiro ruim. Tá com um cheirinho que não é legal. Só que o que você precisa ter em mente? Um repertório genérico, por exemplo, tá? Quando a gente pega lá o John Raw, com a ideia de que o Estado deve fornecer as mesmas oportunidades a todos. Percebam algo. O John Raw, ele é um repertório genérico? Ele é. Porém, esse ponto da oportunidade a todos é um excelente ponto para muitos temas do Enem. Então, quando a gente pega lá a questão do trabalho de cuidado, o John Raw casa perfeitamente. Quando você pega com a questão do acesso ao cinema, também vai casar legal. E o John Raw, ele tem uma vantagem. Ele está descrevendo algo contemporâneo. Ele está trazendo algo contemporâneo. Ou quando você pega, por exemplo, a gente tem, eu não sei pronunciar o nome dela, mas é Chimamanda Adichie. E ela tem uma ideia de que existem muitos perigos quando o estudante, quando as pessoas têm contato com uma história única. Ou seja, com apenas um viés eurocêntrico da história. Quando você tem somente esse contato, você começa a olhar para outras histórias, como no caso da herança africana, e você desvaloriza. Afinal, não é eurocêntrico, não é estadunidense, vamos colocar dessa forma. Então, o que acontece? É genérico? Também é. Porém, se você sabe articular com a temática e tem a ver com a temática, fechou? Então não é que é para vocês desvalorizarem e odiarem com todas as forças os repertórios mais genéricos. É que vocês olhem para eles com criticidade, entendendo, certo? Se ele é genérico ou não, em algum momento esse repertório, ele casa com a minha discussão,
Tem alguma coisa dentro do repertório que eu tô citando que eu consigo vincular com a minha discussão, que eu consigo casar com a minha discussão? Ah, puta, não tem. Já era, meu amigo. Rodou. O repertório já era, escolhe outro. Ah, tem, eu consigo articular. Não, ele tem sentido. Que nem no caso da Chimamanda. Ela casa com o tema do ano passado. Tanto é que eu usei ano passado. E eu gabaritei a competência 2. Eu usei a Chimamanda. E ela casou perfeitamente. Por quê? Porque a história eurocêntrica é um fator de desvalorização da herança africana. E quando você na escola já ouviu falar sobre Revolução Francesa, mas não conhece nada sobre a África do Sul, putz, a gente tem um sinal de que a Chimamanda, ela tá adequada na sua crítica. Faz sentido o que ela tá batendo ali dentro. Então, um filtro que você vai ter é, certo, essa minha citação, ela tem a ver com a discussão? Essa minha citação, eu tô retomando ela em algum momento? Porque não é somente um repertório ser genérico e articulado. Ao longo do meu texto, eu consigo casá-lo com o que eu tô montando? Putz, eu consigo. Então, fechou. Só alegria, corre pro abraço. Putz, eu não retomei em nenhum momento. Então pode dar problema. Não é que sempre vai dar, mas pode dar problema se não tiver tudo a ver com o que você está montando. Então uma técnica que eu ensino para os nossos alunos é o casamento entre repertório e argumento. E esse casamento faz com que toda vez que você vai argumentar, você retome o repertório. Você traga o repertório novamente mais para frente ao longo do texto. O que ajuda você a evitar o repertório de bolso. E por fim, né, justamente o que eu mencionei agora, essa argumentação sua, ela casa com o repertório? Por exemplo, no caso da Chimamanda, a minha argumentação foi: as escolas não ensinam outras histórias, não comentam, não explicam sobre outras histórias. E ao não explicarem, reforçam a desvalorização da herança africana. E fechou. Estava totalmente coerente e adequado com o que estava sendo montado. E o meu repertório veio a Chimamanda. Eu tive alunos aqui que tiraram 960, por exemplo, ano passado, citando o Gilberto de Menstein, com a ideia do cidadão de papel. Ok, conseguiram articular. Tive alunos que citaram o filme Pantera Negra. Também legal, dava para casar. O que importa mais nessa história, no final das contas, é, ao citar algo, verifique se você está citando algo extremamente genérico, se você está articulando legal a discussão, se você está retomando esse repertório e, principalmente, se a sua argumentação tem a ver com o repertório citado. E para a gente ver um exemplo disso, eu trouxe um texto nota 1000 para você verificar comigo. Eu não vou reproduzir o texto inteiro da aluna Sabrina Ayumi por conta do tempo, para tornar o vídeo mais dinâmico. Eu vou focar em um parágrafo só. No caso, o parágrafo em questão é o D1 da nossa querida Sabrina Ayumi. Tirou 1000 ano passado. Esse texto eu peguei da cartilha do Lucas Felp. Caso você não conheça, é só colocar no Google assim, Lucas Felp, aí escreve do ladinho assim, ó, cartilha. E você consegue baixar gratuitamente dezenas, centenas de redações nota 1000. Se eu não me engano, bate umas 180 redações nota 1000 com todas as cartilhas. É um material, cara, ó, coisa linda, coisa maravilhosa. Lucas Felp fez um favor aos brasileiros quando ele aproveitou a fama dele e divulgou esses textos nota 1000, usando essa fama dele. Enfim, vamos lá. Como o nosso foco aqui da discussão é a articulação entre repertório e a argumentação, evidentemente eu não vou ficar me preocupando com conectivo e essas coisas. Tudo bem? Em um primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Para fundamentar essa ideia, o filósofo Ailton Krenak afirma que, no Brasil, existem dois grupos: a humanidade, formada pela elite econômica, e a subhumanidade, a qual tem seus direitos negados e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e os negros. Por conseguinte,
Entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira, já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade. Dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil. O que eu quero que você repare? Vamos lá. Vamos separar isso aqui nas partes básicas de um parágrafo argumentativo. Você tem uma frase de abertura, padrãozinha, gente, padrãozinha. Você tem um fechamento aqui na frente, também extremamente padrão, que é basicamente, olha, o Estado tem que fazer alguma coisa a respeito das vítimas e do tema, super tranquilo. Temos a parte do repertório, que é a parte que vai nos interessar daqui a pouquinho, e eu já vou analisar com vocês, bem bonitinho isso aqui. Aí segue lá, pá, 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 pá. E você pensa, nossa, o tamanho do repertório. Calma, calma. E o que eu não vou marcar é parte da argumentação. Repara algo. Primeira coisa, repara na citação. Para fundamentar essa ideia, o filósofo Ailton Krenak, então ela está me contando de quem é a ideia. Ela está legitimando o repertório. Olha, é do fulano de tal. Afirma que no Brasil existem dois grupos. Quais são os grupos? A humanidade, que é formada pela elite econômica, ou seja, pela galera que tem muita grana, e a subhumanidade. Então, existe um outro grupo, que são os subhumanos. Quem são os subhumanos? Ela vai explicar para mim. A qual tem seus direitos negados. Ou seja, os direitos da subhumanidade são negados e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente. Então, até aqui, eu entendo que é a citação dessa pessoa. Eu entendo que é o repertório dessa pessoa. Onde que está o pulo do gato? Agora, nessa parte aqui, presta atenção. Como os povos originários e os negros. Por que que isso daqui é muito bom? Porque isso daqui faz a articulação entre o que foi citado e as minorias tratadas no tema do ano passado. Ela está articulando uma coisa com a outra. Mais do que isso, ela está ligando o repertório com a argumentação. A subhumanidade que o Krenak descreve diz respeito aos povos originários e os povos negros. Tudo bem? De boas? Uma outra parada. Olha lá em cima. Para fundamentar essa ideia. Qual ideia? A ideia de que existe uma relação clara entre dinâmica social e desvalorização da herança africana. Ou seja, dinâmica social em que sentido? Financeira e a desvalorização da herança africana, o tema. Então ela abre falando, a Sabrina, olha, existe um problema social que se conecta com a temática. Para eu fundamentar isso, eu cito o Krenak. E no final da citação do Krenak, ela retoma, como os povos originários e os negros. Qual a consequência disso? A consequência é, entendemos então que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social explicada pelo Krenak. Por quê? Por que é uma extensão? Já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos. E daí? Qual a consequência disso? O que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade. E ela vai lá e volta no Krenak. Ela volta na citação. Olha que coisa linda. Olha que parágrafo bem articulado. Por quê? Porque ela cita e retoma. Esse é o segredo. Isso é evitar um repertório de bolso. Ficou claro para você tudo isso aqui? Eu espero que sim. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like e compartilha com um amigo que não conhece o repertório de bolso, não entende direito como que funciona todo esse universo. E caso você queira aprender um pouquinho mais, basta você se inscrever no nosso canal, que em 2025 a gente está publicando muita coisa boa. Foi um prazer dividir esse momento com vocês. Um abraço e bons estudos!